Ok, pessoal, para que nós possamos iniciar a definição de função exponencial, é necessário que a gente possa rever a definição e algumas propriedades de potenciação e radiciação. Tá? Em seguida, nós faremos a definição, tá? E vamos trabalhar com exercícios de equações exponenciais, né, que na verdade é mais dinâmico e ajuda com que a gente possa exercitar melhor as propriedades. Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos definir potenciação. Né? Perdão. Então, gostaria de relembrar para vocês, né, que nós temos alguns elementos na linguagem matemática. Eles surgem, né, pela necessidade de eu simplificar uma determinada linguagem. Né? Eu preciso expressar uma conta ou uma operação de maneira mais simples. Por exemplo, né, como é que eu defino originalmente, né, de maneira mais básica, a operação de multiplicação lá nos números naturais? Então observe só. O que é 5 vezes 3? O que é 3 vezes 5? Ora, 5 vezes 3, né, nada mais é do que uma maneira de eu representar uma adição na qual o número 3 é repetido 5 vezes. Então, 5 vezes 3 é 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Tá? 3 vezes 5, né, será 5, mais 5, mais 5. Então, coloquialmente, né, numa definição primitiva em naturais, 3 vezes 5, né, é o número 5 somado com ele mesmo 3 vezes. Tá? Bem, isso facilitou muito a nossa compreensão quando eu tenho uma repetição maior. Se eu fosse fazer, por exemplo, 150 vezes 8, ou fazer 8 mais 8 mais 8, 150 vezes, né? Enquanto eu posso simplesmente escrever 150 vezes 8, então a princípio, né, já é uma excelente economia na notação. Né? Eu consigo simplificar a minha escrita, o que facilita muito, muito a minha vida. Ok? Pois bem, então eu posso entender, tá? Eu posso entender a expansão desse raciocínio para a definição de potenciação. Tá? Lembrando que nós estamos definindo originalmente a potenciação para expoentes que sejam do conjunto dos números inteiros, tá? Para expoente em z. Então, o meu expoente na minha definição original ele será o número inteiro. Depois a gente expande essa definição para racionais, irracionais, etc. Tá? Mas originalmente, então, né, o que é que seria um número a elevado a n? Seria um produto, né, onde eu estou repetindo. Tá? Lembrando que a elevado a n, eu vou chamar esse valor aqui de expoente, e esse aqui será a base da minha potência. Tá? Portanto, a elevado a n é a vezes a vezes a vezes a n vezes, né, se o n é maior do que 1. Tá? Então, fruto da definição e das propriedades, que nós veremos inclusive em seguida, nós podemos estabelecer alguns critérios. Tá? Então vamos lá. Considerando, então, que por exemplo 8 elevado à quinta potência é o que? 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Tá? Então, inicialmente eu posso dizer que a minha potência, né, ela é uma simplificação da escrita de um produto com fatores
repetidos, né? É o que está dito aqui, ó. A elevado a n, a vezes a, n vezes. Ok? Pois bem, mas aí, né, é importante que se diga que essa compreensão é uma compreensão primitiva, é uma compreensão básica, original, né, inclusive estabelecendo o critério, né, de expoente em z. Originalmente meu expoente é um número inteiro para que eu possa ter essa compreensão de n vezes a repetição. Tá? Depois nós vamos expandir, né, o nosso raciocínio a partir das propriedades. Tá? Mas até aí tudo bem. Então vamos lá. Então, a partir da definição, né, nós temos alguns elementos a ser pontuados. Primeiro, eu digo que a elevado a zero é igual a 1 se o a é diferente de zero. Ou seja, qualquer número que não seja o próprio zero, quando ele é elevado a zero, o resultado vai dar sempre 1. Por exemplo, menos 138 elevado a zero é igual a 1. De posse das propriedades que nós vamos ver posteriormente, eu posso até provar, né, a veracidade disso. Mas por enquanto vamos estabelecer isso com uma definição, ok? Tá? Eu vou acreditar que todo número elevado a zero, com exceção do próprio zero, porque nós vamos ter uma indefinição, tá? Ele será igual a 1 para qualquer valor da base, excetuando o próprio zero. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, né? Então, pela definição da potência, né, se o expoente representa n fatores, ou seja, quantas vezes essa base se repete, se ele é 1, se o expoente é 1, a base aparece uma única vez, então está bem tranquilo. Tá? E nós vamos ter que uma base elevada a um expoente negativo, né, eu inverto a base para trocar o sinal desse expoente. Né? Eu faço essa operação se o a for diferente de zero, porque eu não tenho definida a divisão por zero. Tá? Então eu posso representar assim, ou eu posso adiantar essa compreensão, né, se a minha base for uma fração. A minha base sendo uma fração, para o meu expoente que era negativo ficar positivo, basta que eu inverta a base. Então a sobre b elevado a menos n vira b sobre a elevado a n. Tá? Então, tranquilo, lembrando, tá? Dê uma pausa, relembre as propriedades, tá? Relembre a definição e vamos partir agora para algumas propriedades da potenciação. Ok, então essas são algumas propriedades básicas, né, que nós estaremos utilizando frequentemente agora na resolução das equações exponenciais. Tá? Bem, vou dar uma exemplificada em cada uma, lembrando que nós não vamos nos ater à demonstração das propriedades, tá? Vamos mais para aplicação, mas eu sugiro que se pesquise, dê uma olhada, né, que é interessante ter o entendimento mais amplo do porquê a propriedade funciona dessa maneira. Mas vamos lá. A primeira propriedade diz o seguinte: a elevado a m vezes a elevado a n é igual a a elevado a m mais n. Isso quer dizer o quê? Né? Primeiro, essa propriedade eu vou chamar ela de produto com potência de mesma base. Então, quando eu estou multiplicando duas potências de mesma base, né, a regrinha diz o seguinte: nós repetimos a base e somamos os expoentes. Tá? Pois bem, mas isso aí é até tranquilo de eu entender. Vamos dar um exemplo da primeira propriedade. Então vamos lá, 7 elevado à quinta vezes 7 elevado ao cubo, isso aqui é igual a 7 elevado à oitava potência, certo? Então veja como é bem tranquilo. O que é 7 elevado à quinta? É 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, ou seja, o 7 multiplicando por ele mesmo 5 vezes. O que é 7 elevado ao cubo? É 7 vezes 7 vezes 7, ou seja, o 7 multiplicando por ele mesmo 3 vezes. Então, se aqui, né, o 7 aparece 5 vezes e aqui ele aparece 3, quer dizer que no total o 7 está aparecendo 8 vezes nessa multiplicação. Tá? Então, obviamente, eu sei que eu posso simplificar a minha escrita dessa forma. Beleza?
Vamos dar mais um exemplo. 6 elevado à quarta vezes 6 vezes 6 elevado ao quadrado. Ora, observe que isso daqui vai dar 6 elevado à sétima potência. Porque nós não podemos esquecer que lá da definição, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então aqui, onde você não está vendo nenhum expoente, né, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que 6 elevado a 1. Tá? Porque aqui o 6 aparece uma vez. Olha, aqui o 6 aparece 4 vezes, né, e eu uso a notação de potência, né, para simplificar, para que eu não tenha que escrever 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, eu escrevo 6 elevado à quarta, mas aqui o 6 está aparecendo 4 vezes. Aqui ele aparece uma e aqui ele aparece 2 vezes. Então no total 4, 5, 7 vezes, isso é 6 elevado à sétima potência. Ok? Tranquilo? Vamos à segunda propriedade, né, que é divisão, né, ou quociente com potências de mesma base. Bem, a regra agora diz que quando eu tenho potências de mesma base dividindo, você repete a base e subtrai os expoentes, né? Eu posso representar isso aqui dessa maneira, ou eu posso fazer essa divisão na forma de fração também. Por exemplo, A elevado à quinta dividido por A elevado ao quadrado. Isso aqui é A elevado ao cubo. Ou eu posso escrever 8 elevado à décima dividido por 8 elevado à sexta. 10 menos 6, isso aqui vai dar 8 elevado à quarta potência. Certo? Lembrando que isso serve para 1, né? E também serve... eu não tenho problema nenhum se eu tiver, por exemplo, 8 elevado à sexta dividido por 8 elevado à décima potência, né? É só eu lembrar que é sempre o expoente do primeiro menos o expoente do segundo. Então aqui vai dar 8 elevado a menos 4, tá? Porque 6 menos 10 dá menos 4, tá? Então a aplicação da propriedade é bem tranquila, simplesinha, tá? Essa terceira propriedade, ela se chama, né, potência de potência. Quer dizer que quando eu tenho uma potência cuja base é outra potência, eu posso simplesmente multiplicar os expoentes. Então, se eu tenho x elevado à quinta, isso aqui está elevado ao cubo, então eu tenho x elevado à 15ª potência. Tá? Eu posso fazer 5 vezes 3, 15. Tá? Lembrando que pela comutatividade, né, eu vou ter que x elevado ao cubo elevado à quinta também é x elevado à 15ª. Tá? Então, inclusive, na resolução de algum exercício, eu posso utilizar esses artifícios, né, para melhorar o desenvolvimento, né, da resolução e dos cálculos a serem aplicados. Né? A gente usa algumas maniazinhas para poder facilitar a resolução. Tá? E por fim, né, lembrando que essa propriedade aqui, se eu tenho A elevado a N, né, isso aqui vai dar A elevado a N dividido por B elevado a N, né, se B é diferente de zero. Tá? Então a propriedade tanto serve para multiplicação quanto para divisão. Quer dizer assim, ó, eu posso agrupar potências de mesmo expoente ou desmembrar dependendo da minha necessidade. Então se eu tenho 2 vezes 5
elevado ao quadrado, eu posso escrever isso aqui como sendo 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, ou vice-versa. Se está escrito dessa forma, eu posso, né, simplificar assim. Observe que, né, o resultado não varia, porque 2 vezes 5, 10. Elevado ao quadrado, 100. 2 ao quadrado, 4. 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 25, 100. Então, né, equivale, né, dependendo da minha necessidade, eu posso expressar de uma forma ou de outra, e essa propriedade também serve para a divisão, né? Ok? Então, basicamente, né, vamos relembrar essas propriedades, mas vamos trabalhar a execução dela nos exercícios. Tá? Aqui é para a gente relembrar, né, que a propriedade existe, né, e já, quando a gente estiver trabalhando as equações exponenciais, nós vamos estar direto aplicando, né, essas referidas propriedades. Beleza? Então agora vamos relembrar, né, a propriedade de radiciação, tá? E em seguida nós definimos a potenciação com expoente racional. Então vejam só, para a radiciação, observe que as propriedades são análogas, né, da potenciação, né, e como nós vamos ver em seguida, né, que eu posso expressar uma potenciação com expoentes racionais como uma radiciação, então vai ficar tranquilo de entender, né? Você pode ver a similaridade, tá? Eu gostaria só que você, o que está dizendo, né, cada uma dessas propriedades. Olha, a primeira propriedade diz que eu posso simplificar esse radical. Eu posso pegar o índice e o expoente dessa raiz e dividir pelo mesmo valor, né? Isso serve quando eu tenho valores que tem algum divisor comum, né? Então eu posso simplificar, né, uma raiz, certo? Nada demais. A segunda propriedade, né, é análoga àquela que nós vimos lá na potenciação. Lembra, eu posso separar ou eu posso juntar, né, a partir do índice, né, esse fator aqui dentro da minha raiz, ok? Bem, então eu posso trazer o expoente para cá para dentro, né? Aqui eu posso multiplicar os índices, né? E esse último processo aqui ele se chama racionalização de denominadores. Quando eu quero, né, quando eu tenho uma fração desse tipo aqui, né, na qual o meu denominador é um número irracional, né? Então eu posso fazer o processo de racionalização. Nesse caso, nós multiplicamos por esse fator em cima e embaixo, né? E embaixo elimina, fica só o A, pronto, está racionalizado, tá? Bem, não vamos nos ater muito, né, em descrever cada uma dessas propriedades, porque nós estaremos aplicando, né? É bom que você anote, né, para que cada vez que a gente vá resolver um exercício que esteja sendo aplicado uma dessas propriedades, você possa recorrer e ver, entendi, está sendo aplicado essa determinada propriedade, tá? É mais interessante que nós façamos assim. Então vamos só definir, né, o que acontece quando eu tenho uma potência com expoente racional, né, e sigamos para a definição da função exponencial. Ok, então por fim, né, eu defino da seguinte maneira: se eu tenho uma base, um número real, tá, elevado ao número racional, onde m e n são inteiros, né, e o n é maior do que 1, ou seja, 2, 3, 4 em diante, eu posso representar essa potência na forma de raiz, ou seja, uma potenciação vira uma radiciação.
Simples assim, tá? Nós fazemos essa conversão imediata, onde o denominador se torna índice da raiz e o numerador é o expoente, né, da base dessa potência que está aqui dentro. Ok? Então, sem mais... Vou dar só um exemplo, então vamos lá. Se eu tiver 5 elevado a 4 terços, eu represento isso aqui como sendo raiz cúbica de 5 elevado à quarta, ok? Então, o meu denominador vira índice e o meu numerador continua como expoente aqui dentro, tá? Então, escrever assim ou escrever assim são formas equivalentes. Beleza, então, vamos à nossa definição da função exponencial e seu gráfico. Ok, então vamos lá. Mais uma vez relembrando que o que diferencia a tipificação das funções que nós vimos aqui é a lei de formação. Então vamos começar por aí. Uma função exponencial é uma função cujo domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio o conjunto dos números reais positivos. Olha, esse sinal de mais significa não negativo e esse asterisco significa diferente de zero, tá? Então são números positivos. Definida da seguinte forma: f de x é igual a elevado a x, aonde o a, né, também é um número real positivo, né, mas diferente de 1. Por que o a tem que ser diferente de 1? Porque 1 elevado a qualquer coisa não muda, tá? Então, nós não teríamos oscilação aqui, nós teríamos uma função constante em 1, e não uma função exponencial, ok? Pois bem, né, no mais, né, essa lei de formação aqui, né, com a variável no expoente é o que define a minha função exponencial. E de forma geral, o que serve para os conjuntos, né, da domínio contra domínio se revela, né, também para o conjunto imagem. A imagem da função também só pode ser o conjunto dos números reais positivos, ok? Pois bem, o gráfico da função exponencial, né, ele é dado da seguinte forma. Ó, ele é representado por essa curva exponencial, né? Observem que aqui nós temos uma limitação, que o gráfico da função ele está sempre acima do eixo do x. Ele nunca toca, tá? Porque a imagem da função jamais será zero, né? Pela própria definição, nós vemos que a imagem da função ela é um número real positivo, né? Então ela está sempre acima do eixo, né? Tanto quando a função é crescente, quando a função é decrescente. O eixo do x funciona como algo que nós chamamos de assíntota horizontal, né? Ou seja, esse gráfico ele se aproxima, né, infinitesimalmente de x, ele chega próximo de x, uma distância tão pequena quanto eu possa supor, né, mas ele nunca vai tocar no eixo do x, ele sempre vai estar acima. E obviamente, né, nesse sentido, ele vai para o infinito. Pois bem, ele será crescente, como vocês podem observar aqui, né, toda vez que o a for maior do que 1. Tá? E ele será decrescente quando o a for um número localizado entre 0 e 1. Certo? Ok? Então aqui, o que é que nós temos entre 0 e 1? Nós temos o que a gente aprendeu lá com a tia Francisquinha, que são as frações próprias. Tá? Então, quando a minha base é um número maior do que 0, mas menor do que 1, né, o gráfico dessa função vai ser decrescente. Quando essa base A for maior do que 1, eu vou ter crescente. Né? E por fim, né, só para relembrar, aqui só pode ser o ponto de ordenada igual a 1. Né? Aqui eu tenho o ponto 0 e 1. Por que 1? Né? Porque aqui quanto é que vale o x? 0. Todo número elevado a 0 vale
1. Então, independente da curvatura, né, do grau que está acentuado, né, a minha curva exponencial, tá, o gráfico da função sempre vai tocar o eixo y, o eixo das ordenadas, em 1, certo? Pois bem, resumidamente aqui eu tenho tudo que diferencia, tá, a função exponencial das demais funções. Tá? O que nós vamos cuidar agora, né, na próxima videoaula de exercícios, é de lidar com as equações e inequações exponenciais, né, que cuidam da aplicação das nossas propriedades. Então, até a próxima aula.